finalmente revelaram que a Rio Vidal é a entidade morte. E também tivemos referências a Loki. Vem comigo que você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu nesse episódio 7 de Agatha desde sempre. O nome do episódio é Se a Morte Me Encontrar. O episódio começa com Billy e a Agatha conversando e chegando na próxima provação. E como todos os episódios, eles mudam a caracterização do personagem. Billy tá fantasiado de Malévola e a Agatha de Elphaba. E então eles percebem que essa provação é tarô. E isso já sabemos que a provação é sobre a Lilian. Afinal, é ela que é mostrado ler cartas desde o primeiro episódio. Mas como o Billy jogou para fora do caminho das bruxas junto com a Jennifer, ele tenta fazer a aprovação sozinho com a Agatha. E logo no primeiro erro, já cai uma espada, e eles percebem que tem espada no teto pronto para matá-los. Então vamos para Lilian e a Jennifer, que estão no subsolo do caminho das bruxas. E é mostrado que a Lilian está estranha de novo, e nesse episódio é muito bem explicado como funciona o poder da Lilian de ver o futuro. E confesso que eu não estava esperando que seria tão bem explicado. Os poderes da Lilian são basicamente como os delírios temporais do Loki. Só que diferente do Loki, que conseguia viajar fisicamente para o passado, presente e futuro, a Lilian faz isso com a mente. E como muitas pessoas já teorizavam, ela consegue mandar sua mente para o presente, passado e futuro. E fazendo isso, o episódio vai amarrando todas as falas meio sinestras da Lilian durante a temporada, mas já já a gente chega lá. A Lilian fala para Jennifer que o filho da feiticeira Escarlate as expulsou do caminho, e então ela se esquece porque sua mente voltou para o presente. E então vamos pro Billy e Agatha, que ainda estão tentando ler as cartas, mas como continua errando, a plataforma que tem as espadas em cima começa a descer. E então o Billy fala que queria que a Lilian estivesse ali, e como num passe de mágica, a Lilian e a Jennifer aparecem ali, mas antes disso é mostrado que elas estão no subsolo tentando achar a saída, e a Lilian está cada vez mais tendo desejos temporais, entre aspas, e voltando para quando era criança e alternando para o presente. Então elas acham dois caminhos, um que supostamente leva para fora do caminho das bruxas e outro que vai levar para onde Billy e Agatha estão. E depois das 7 de Salem passarem pelos túneis e escolher o caminho da saída, as duas vão por esse outro caminho. E assim elas chegam onde Billy e Agatha. Então a Lilian começa a provação, falando para o Billy fazer uma pergunta e ele pergunta se é Billy Maximoff ou William Kepler. E é uma ótima pergunta, mas as espadas continuam caindo. E é então que a Lilian percebe que a aprovação não é sobre o Billy, mas sim dela. E é aqui que começa a mostrar todas as vezes que a Lilian falou coisas meio sem nexo durante a temporada. E é onde tudo começa a se amarrar e fazer sentido perfeitamente. Ela começa a puxar as cartas, e a primeira é a Rainha de Copas. E mostra ela no passado quando criança falando isso. E essa é a carta que representa a própria Lilian. Depois mostra a cena onde ela fala 3 de ouros, que é quando ela estava escrevendo o nome das pessoas do Coven. Então ela puxa a carta 3 de ouros, que representa esse Coven. E depois mostra a cena onde ela fala o Valete de Paus, que é a carta que representa a Alice Wu. E mostra a cena dela tendo coragem de enfrentar a mãe da Agatha para proteger a Agatha. Depois é quando ela fala a Sacerdotisa, que é a carta que representa Jennifer Kells. Depois é a cena que a Agatha tá com o Billy no chão, onde ela fala 3 de espadas, que é a carta que representa a Agatha. Depois voltamos para quando a Lilian estava lendo a mão do William Kepler e fala Torre Invertida, que é a carta que representa o Billy. E finalmente chegamos na última carta, que é a morte. Então é mostrado todas as pistas que foram deixadas ao longo dos episódios sobre a Rio ser a morte. E também mostra que a Rio, já como entidade morte, foi até a Lilian nos túneis e fala que todos os caminhos levam a ela. E então termina a aprovação. E quando abre a passagem, as 7 de Salem aparecem e a Lilian fica para se sacrificar pelo seu Coven. E então a Lilian muda a torre invertida para a posição certa e a gravidade começa a puxar todos para cima em direção às espadas que estavam no teto, matando todas as 7 de Salem e consequentemente a Lilian. Mas antes dela ser morta, a mente dela é projetada para o passado, para quando ela era criança, e assim se juntando ao seu Coven original, e acho que assim a morte nunca a alcançará. Meus amigos, que final! Essa série tá dando de 10 a 0 em todas as séries da Marvel ultimamente. E olha que essa foi a série que ninguém tava dando nada por ela. A série que todo mundo falava. Pra que uma série da Agatha Harkness? E essa foi a série que não prometeu nada, mas entregou tudo. E pra mim esse foi o melhor episódio dessa série até então. Fez até eu voltar a produzir vídeo pro canal. E de agora em diante vai ter muito mais. Fui!